Abre lá tua palavra em Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 19. Sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus, pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sedes cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo o ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. A Bíblia diz que em João 8,32, no Evangelho, segundo escreveu São João, Jesus diz que e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em Romanos 5, 20, na parte B do versículo 20 de Romanos, capítulo 5, o apóstolo Paulo menciona: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Depois disso, Paulo faz uma outra pergunta no capítulo 6 de Romanos. Ele diz: então, permaneceremos nós no pecado? Se a graça abunda, superabunda onde abundou o pecado, permaneceremos nós no pecado? Essa é a pergunta que o apóstolo Paulo faz. Primeiro ele fala a frase: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ponto. E aí? Então, permaneceremos no pecado para que a graça duplique em superabundância? Ela cresça cada vez mais? Quanto mais pecamos, mais a graça cresce? A resposta veio na hora, de modo nenhum. Porque se nós estamos mortos para o pecado, como viveremos novamente nele? Em Romanos 8, no versículo 7 e 8, a palavra diz que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Não tem como agradar a Deus se agirmos na carne. Então, aí nós elaboramos umas perguntas e queremos entender nessas perguntas, como todo ser humano faz, porque nós recebemos a Cristo, estamos caminhando para Cristo, mas temos algumas dúvidas e essas dúvidas precisam ser tiradas do nosso coração, precisamos entender mais ou menos como é que é essa questão. Há umas grandes questões, umas perguntas que sempre ficam em nossa mente, que ficam na mente de todo cristão, daqueles novos convertidos, daqueles que estão caminhando, daqueles que estão fracos, daqueles que estão perseverantes, mas sempre há na mente deles essas 6 perguntas. Primeiro, será que a crença em Jesus Cristo como Senhor fará com que todos os meus maus desejos sejam removidos? Essa é a primeira pergunta. Segunda, será que nunca mais serei tentado? Está guardando aí? Terceira pergunta, se me arrepender e entregar minha vida a Cristo pela fé, será que Ele me transformará verdadeiramente?
Quarta pergunta. As paixões que me dominam serão definitivamente destruídas? As paixões que dominam serão destruídas? 5. Como terei poder para resistir às tentações? 6. Será que realmente posso me tornar uma nova pessoa? Gravou as 6 perguntas? Precisa gravar. Essas 6 perguntas estão sempre na nossa mente. É ou não é verdade, amado? Não é verdade? Sempre está na mente daqueles que começam a caminhar, sempre estão. E aí Deus começa a responder para você. Abra lá em Romanos. Romanos, capítulo 8, versículo 10. A primeira pergunta, ele responde aí, em Romanos, capítulo 8, versículo 10. Ele desaloja sua natureza pecaminosa de um modo completo. Está em Romanos 8, 10. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. Ou você respira carne, ou você respira espírito. Não tem como. Você precisa respirar espírito. A segunda resposta está em Romanos 8,13. Ele ajuda a desmantelar o sistema central dos seus maus instintos, da sua natureza pecaminosa. Está lá em 13. Porque se viver de segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. E a terceira está em Romanos, agora você vai voltar, 6 e 7, que diz assim: ele arrasa o senhorio do pecado de uma vez por todas. Está lá. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Eu quero falar para você que nós, quando aceitamos a Cristo, nossos desejos, eles permanecem, só que eles são adormecidos. Olha, fica uma grande pergunta. Se Cristo torna os crentes mortos para o pecado, se a natureza nossa má é esmagada, por que nós ainda nos dobramos a muitas tentações? Velhos desejos tornam a brotar. Por que ser cristão se não consigo me libertar do pecado? Aí o apóstolo Paulo tem a resposta em Romanos 7,15. Abre lá. Depois nós vamos pular para o 19, versículo 19 e 20. 7,15, 19 e 20. 7,15. Porque o que faço não o aprovo, pois que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Aí 19. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita
em mim. Romanos 7:20, ele diz, 7:22, 25, perdão. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Amém? Romanos 8 agora. Eu estou lendo assim as passagens para depois a gente dar o complemento. Amém? 8, capítulo 1. Paulo regozija, então, por isso ele dá essa grande resposta. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Paulo encontrou um novo princípio de liberdade. Capítulo 8, 12. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Presta bem atenção. Cristo, ele foi crucificado por nós. Eu quero que você entenda, presta bem atenção nisso aqui, tá? Faça o silêncio possível, entenda a palavra do Senhor essa noite para você. Eu quero que você saia daqui com entendimento. Isso é muito importante, isso é doutrina principal do Evangelho. Que a gente vai falar essa noite. Uma das principais doutrinas do Evangelho. Se Cristo, ele, no momento em que ele é colocado na cruz do Calvário, a palavra diz que naquele momento em que o Senhor, na cruz, falou para Deus, depois de todo o sofrimento, está consumado. Ele estava dizendo, eu venci e meu povo venceu. Ele estava dizendo que nós estávamos livres, porque a cédula, a Bíblia diz que a cédula que foi cravada na cruz do Calvário, a cédula que era contra nós, foi cravada naquele momento na cruz do Calvário. A cédula que eu digo é, né, a ordenância, a lei contrária a nós, né? Nós estávamos escravizados naquele momento, e naquele momento Jesus, na cruz do Calvário, cravou e aboliu aquilo. E naquele momento nós podemos dizer que somos livres. Por isso que quando nós ceiamos, nós podemos dizer, graças a Ti, Senhor, nós somos livres. Né? Esse é o grande ápice da ceia do Senhor. Eu quero falar aqui por quê? Porque eu quero fazer uma comparação com a abolição da escravatura, em que naquele momento a própria princesa Isabel, ela estava para declarar a abolição dos escravos, depois de incessante predominância da minoria branca, né, da maioria branca, na minoria dos escravos no Brasil, aquela situação toda em que eles não aguentavam mais, houve diversas revoluções, mas não foram suficientes para quebrar, no momento ali, aquele cativeiro, aquela maldição que predominava sobre os escravos. Então veio a lei, né, a princesa Isabel, para assinar uma lei que dava a liberdade aos escravos. Aquela lei, ela funcionou, porque muitas das vezes a gente pensa assim, olha, Jesus vai tirar de mim. Não, Jesus já fez por você. A princesa Isabel não tinha mais nada o que fazer pelos escravos. Ela já fez. Ela revogou. Os escravos agora estão livres. Vocês estão livres. Amém, amados? Vocês estão livres.
Não temos mais nada a fazer. Agora vocês se escolhem. Se vocês querem continuar trabalhando aí para esses senhores, continuar sendo explorado por eles, ou se vocês vão sair, vão partir por aí, vão conquistar o espaço de vocês. Vocês estão livres para escolher. Jesus fez a mesma coisa com nós. Quando ele se sacrificou na cruz do Calvário por nós, ele se sacrificou não para que nós nos tornássemos robô e falasse assim, olha, eu estou sacrificando aqui, agora você automaticamente vem para a liberdade. Eu te ordeno. Não. Jesus se sacrificou, olha que coisa tremenda. Sem garantia nenhuma de que nós íamos optar por ele ou não. Mas a palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus, ele simplesmente falou, olha, eu não me importo se vocês vão vir ou não. Eu amo vocês de qualquer maneira. Ele se fez maldito por nós. E naquele momento ele falou, olha, filhos meus, vocês são obrigados. Jesus falou assim, vocês são obrigados a me servir. Jesus falou isso depois que ele ofereceu na cruz? Não. Ele falou, filhos meus, agora vocês estão livres. Vocês podem escolher entre me servir ou voltar para o cativeiro. Jesus simplesmente abriu a porta da cela e falou, olha, vocês estão livres. Olha o decreto do juiz aqui, ó, libertando vocês. Você pode sair ou você pode continuar na cela. Muitos de nós não temos esse entendimento. Senhor, tu tem que me tirar. Deus já fez por você. Jesus não precisa fazer mais nada. Ele já fez por nós. Não tínhamos escolha. Estávamos como ovelha muda para o matadouro. Aí ele fez o seguinte, ele foi como ovelha muda ao matadouro por mim e por você. Não tínhamos escolha. Não tínhamos. Então, muitas de nós, às vezes, somos ingratos. Ah, Deus tem que fazer. Deus, se não fizer, eu não vou te servir. Jacó falou isso. Jacó, ele adormeceu numa pedra no deserto, depois de fazer besteira. Jacó, naquele momento, tinha feito besteira, né? Armado aquele circo todo na família dele, conseguiu destruir a família dele, foi extraordinário. Depois ele chega no deserto, fugido, ainda cansado, e ele deita numa pedra. E Deus dá uma visão para ele, esplendorosa, uma visão que, meu Deus do céu, se eu tenho uma visão daquela, meu Deus, eu falava igual o Simeão, né? Senhor, agora pode me despedir, porque eu já tenho visto a glória do Senhor. Não preciso mais ver nada. Não, Jacó, religioso como ele falou, realmente Deus está nesse lugar. Então, se tu está nesse lugar, Senhor, olha, se tu me abençoares, se tu me prosperar, se tu me der isso, se tu me der aquilo, aí eu vou te servir. Eu falei, que ingrato. Que ingrato. Deus já fez por ele. Deus já fez por nós. Não temos direito de mais nada. Você não tem direito a pedir mais nada de Deus. Mais nada. Eu não tenho direito de pedir mais nada de Deus, porque tudo Ele já fez por mim. O que Ele fizer para mim é graça. Não é direito meu, é graça. Sabe o que é graça? É benignidade que eu não mereço. É coisa que Deus dá sem eu merecer. Isso é graça. É Deus te dar uma coisa pelo teu merecimento? Não. Você não merece. Eu não mereço. Mas se Deus quiser te dar, é graça. Está entendendo, amado? É graça. Você sabia que até para ofertar
É graça. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios que a oferta é graça. Deus dá condições de dar graça, de agraciar a gente, de poder abençoar, né, com o nosso dinheiro maldito, com o capitalismo maldito, abençoar uma coisa linda que é a obra de Deus. Transforma aquela coisa ruim em bênção na casa dele. É graça. Graça. Eu quero falar para você o seguinte. Se você levantou a mão para Cristo, se você verdadeiramente tem o amor de Deus no teu coração, se você verdadeiramente, eu quero que você saia essa noite compreendendo que o pecado a todo momento bate à nossa porta. E a palavra diz que sobre ele nós podemos dominar. Eu quero falar o seguinte. Quando a Bíblia fala para morrer o pecado, ela está dizendo, quando eu estou morto para o pecado, que a escravidão morreu? Sim. Foi o dono, o fazendeiro que morreu? Não. Foi o escravo que morreu? Não. Mas foi a escravidão que morreu. Quando Cristo cravou da cruz do Calvário, a cédula que era contra nós, foi Satanás que morreu? Não. Foi o pecado que morreu? Não. Foi o nosso cativeiro que quebrou. O pecado está ali. A todo momento. Aquelas perguntas que você fez no início, olha, será que eu consigo? Você consegue. Cristo não pode levar você a fazer o certo e nem Satanás levar você a fazer o errado, se você não quiser. Cristo já fez. Essa opção de escolha entre o certo e o errado, Cristo te deu na cruz do Calvário. Não tem como. Abre lá em Colossenses, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 13. Diz assim: E quando vós estavas mortos no pecado, nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós e cravou-a na cruz. Eu quero dizer para você essa noite, você está livre. Aquele que disser, eu não consigo, na realidade ele está falando, eu não quero. Olha como o negócio é grave. Ah, mas eu não consigo me libertar. Não. A Bíblia diz, e ela garante, você não quer se libertar. Ah, eu não consigo me ver longe dessa tentação, eu acabo cedendo. Você quer ceder. Você não é levado a ceder.
Está entendendo, amado? O negócio é sério. Cristo revogou uma coisa que era contra nós, para termos opção de escolha. E essa escolha é em todos os sentidos. Se você quer viver uma vida de santidade, uma vida na presença de Deus, esse é o momento de você refletir e escolher o certo. Bem? Não fique em cima do muro. Fala pro teu irmão, não fica em cima do muro não, amado. Fala para ele, esse é o momento. Deus está falando com você. Esse é o momento.